Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Olha só, imagina isso comigo. Você está prestes a fechar um acordo com alguém. Pode ser uma venda, uma parceria ou até mesmo um aluguel. Mas em vez de papelada, advogados e aquela burocracia que parece não ter fim, tudo acontece com um clique. Não tem intermediários, não tem enrolação. E o melhor de tudo, é impossível trapacear. Parece coisa de filme futurista, né? Pois é, mas isso já existe. Eu sou o Neovox, e hoje eu vou te mostrar como os contratos inteligentes estão revolucionando as regras do jogo na Web3. Você vai entender exatamente o que são, como funcionam, e por que eles podem ser a chave para um futuro mais justo e descentralizado. E olha, não é só conversa fiada, vamos falar de casos reais. Desde artistas independentes ganhando dinheiro diretamente até empresas gigantes economizando milhões. Então, se você quer saber como essa revolução digital pode impactar sua vida, fique até o final porque vai valer a pena. Agora, antes de mergulhar nesse universo, dá uma pausa e pensa no seguinte. Quantas vezes você já ouviu histórias de gente sendo enganada em contratos? Um lado não paga, o outro não entrega. E lá vai todo mundo correndo atrás de advogados, gastando tempo e dinheiro. É quase como se o sistema fosse feito para complicar, né? Mas e se eu te disser que existe uma maneira de cortar toda essa confusão pela raiz? Aqui entra o conceito de contratos inteligentes, ou smart contracts, como chamam no inglês. Esses caras são como robôs digitais que seguem ordens à risca, sem emoção, sem desculpas, sem espaço para trapaça. Mas calma lá, eu sei que contrato inteligente pode soar como algo super técnico, mas juro que não é bicho de 7 cabeças. Basicamente, imagine um contrato tradicional, aquele que você assina no papel, só que escrito em código de computador. Esse código roda em uma blockchain, que é tipo um livro-razão gigante e imutável, onde todas as transações ficam registradas para sempre. Quando você programa um contrato inteligente, ele funciona igual a uma máquina de venda automática. Você insere uma moeda ou dados, e ele devolve exatamente o que foi combinado, sem margem para erro humano. Se o pagamento for feito, o serviço é entregue. Se não for, nada acontece. Simples assim. Eu lembro quando ouvi falar disso pela primeira vez. Confesso que achei meio absurdo. Tipo, cara, isso é bom demais para ser verdade. Mas sabe o que me convenceu? Uma história que li sobre uma artista independente. Ela vendia suas músicas online, mas sempre tinha problemas com plataformas que ficavam com uma fatia enorme dos lucros. Aí ela descobriu os contratos inteligentes. Começou a vender suas músicas direto para os fãs, usando a blockchain para garantir que cada compra fosse transparente e justa. O melhor? Sem precisar pagar taxas absurdas para intermediários. Foi como tirar o peso das costas dela, entende? E isso não é só uma história isolada, tá virando tendência. Outro exemplo que me marcou foi de um pequeno empresário que trabalhava com exportação. Ele contou que, antigamente, tinha que lidar com bancos, agentes alfandegários e uma série de papéis para conseguir enviar seus produtos para o exterior. Era um processo lento, caro e cheio de riscos. Até que ele adotou contratos inteligentes. Agora tudo é automatizado, o cliente faz o pagamento, o contrato inteligente libera o envio e o produto sai sem complicações. Ele disse que nunca mais voltaria ao jeito antigo de fazer negócios. Isso é incrível, né? Mas não para por aí. Quer ver outro exemplo? Pensa em uma startup que quer levantar fundos. No modelo tradicional, você precisa de investidores, bancos, acordos complicados. Agora imagina fazer isso através de um contrato inteligente. Os investidores enviam criptomoedas e automaticamente recebem tokens da empresa. Tudo rápido, seguro e transparente. Já existem várias startups fazendo isso e algumas até conseguiram arrecadar milhões em minutos. É como se fosse uma festa onde todo mundo entra na fila, mas ninguém furta ninguém, porque a própria fila é programada para ser justa. Outra aplicação bacana é no mercado imobiliário. Já pensou comprar ou alugar um imóvel sem precisar de corretores, cartórios e aquela papelada infinita? Com contratos inteligentes, isso é possível. Você define as condições no código, transfere o dinheiro e o contrato garante que tudo seja cumprido.
Existem plataformas que já estão implementando isso, e os resultados têm sido impressionantes. É como se a casa fosse entregue diretamente nas suas mãos, sem ninguém no meio para atrapalhar. E sabe o que mais? Tem até projetos sociais usando contratos inteligentes para resolver problemas sérios. Por exemplo, uma ONG começou a usar essa tecnologia para distribuir ajuda humanitária em regiões de conflito. Antes, era difícil garantir que os recursos chegariam às pessoas certas, porque havia muita corrupção no caminho. Agora, com contratos inteligentes, o dinheiro só é liberado quando as condições pré-definidas são atendidas. É como colocar um guarda invisível que vigia tudo 24 horas por dia. Um caso ainda mais recente é o uso de contratos inteligentes no setor de seguros. Imagine que você faz um seguro de carro. Em vez de esperar semanas para receber o reembolso depois de um acidente, o contrato inteligente verifica automaticamente os dados do incidente e libera o pagamento assim que as condições forem atendidas. Sem burocracia, sem enrolação. Isso já está sendo testado por algumas seguradoras e os clientes estão amando. É como se o sistema todo fosse reinventado para funcionar do jeito que deveria desde o início. Sabe o que é engraçado? Nós vivemos numa era onde temos carros autônomos, robôs que limpam nossa casa e até assistentes virtuais que lembram nosso aniversário. Mas quando se trata de negócios e contratos, ainda estamos presos no século passado, dependendo de papéis e carimbos. É quase como ter uma Ferrari na garagem e insistir em andar de charrete. Os contratos inteligentes são a prova de que dá para modernizar esse processo sem perder a segurança. Aliás, até aumentando ela. E outra coisa, quantas vezes você já viu notícias de fraudes em grandes corporações? Escândalos financeiros, lavagem de dinheiro, corrupção. Parece que quanto maior o sistema, mais vulnerável ele fica. Mas com contratos inteligentes, essas brechas simplesmente desaparecem. Porque no fim das contas, quem decide não é uma pessoa sujeita a erros ou interesses próprios, mas sim um código frio e imparcial. É como trocar um juiz humano por um robô incorruptível. Aliás, já pensou em como seria se todos os contratos fossem inteligentes? Imagine um mundo onde políticos não podem mentir sobre suas promessas de campanha, porque elas estão codificadas em contratos inteligentes. Ou onde empresas não podem enganar consumidores porque qualquer violação é automaticamente detectada e punida. Parece utopia, mas já estamos dando os primeiros passos nessa direção. Claro, nem tudo são flores. Tem gente que critica os contratos inteligentes, dizendo que eles são difíceis de entender ou que podem ter falhas de programação. E sabe o quê? Eles têm razão, pelo menos em parte. Se o código estiver mal escrito, pode dar problema. Mas isso não é exclusivo dos contratos inteligentes, né? Qualquer coisa mal feita dá dor de cabeça. Além disso, a tecnologia está evoluindo rápido e já existem ferramentas que ajudam a criar esses contratos sem precisar ser um gênio da programação. É como aprender a dirigir. No começo parece complicado, mas depois vira rotina. Outro ponto importante é a questão legal. Muitos países ainda não regulamentaram completamente o uso de contratos inteligentes. Então, enquanto a tecnologia avança, a legislação às vezes fica para trás. Mas isso não significa que devemos ignorar o potencial dessas ferramentas. Pelo contrário, é um sinal de que precisamos pressionar por mudanças e adaptações. Afinal, o futuro não espera por ninguém. Além disso, tem uma crítica que eu acho super válida. Contratos inteligentes podem parecer frios demais. Eles não levam em conta emoções, circunstâncias especiais ou exceções. Por exemplo, imagine que você assinou um contrato inteligente para pagar um aluguel, mas perdeu o emprego e não tem como honrar o compromisso. O contrato vai executar a cláusula de multa sem dó e nem piedade. Isso pode ser um problema, certo? Bom, a solução aqui é combinar o melhor dos dois mundos, usar contratos inteligentes para garantir eficiência, mas também manter espaço para negociação humana quando necessário. E se você acha que isso é só moda passageira, prepare-se para mudar de ideia. Os contratos inteligentes estão começando a invadir áreas que você nem imagina. Setores como saúde, educação e até governo estão experimentando soluções baseadas nessa tecnologia. Imagine um hospital onde todos os registros médicos são acessados de forma segura e automática pelos pacientes, sem risco de fraudes. Ou uma eleição onde os votos são contabilizados instantaneamente,
sem chance de manipulação. Parece distópico? Talvez, mas também parece inevitável. Aliás, já existem projetos piloto em alguns lugares. Na Estônia, por exemplo, eles usam blockchain para gerenciar registros públicos e serviços governamentais. E adivinha? Funciona perfeitamente. Isso mostra que o potencial dessa tecnologia vai muito além do que imaginamos. É como se estivéssemos plantando as sementes de uma nova era, onde a confiança não depende mais de pessoas, mas de sistemas imutáveis e transparentes. E sabe o que mais? Especialistas acreditam que, em poucos anos, contratos inteligentes vão ser tão comuns quanto e-mails ou mensagens de texto. Eles vão estar em tudo, desde transações financeiras até acordos entre amigos. É como se estivéssemos entrando numa fase onde a tecnologia finalmente começa a trabalhar para nós, e não o contrário. Então, o que eu quero que você leve dessa conversa é isso. Os contratos inteligentes não são só uma inovação tecnológica, eles representam uma mudança de mentalidade. É como se estivéssemos saindo de um mundo onde confiar nas pessoas era uma aposta arriscada e entrando num universo onde a confiança é garantida pela matemática. Claro, ainda temos muito chão pela frente, mas o futuro promete ser empolgante. E sabe o que é melhor? Você não precisa ser um expert em blockchain para aproveitar isso. Basta estar atento às oportunidades e aberto às novidades. Porque no fim das contas, quem se adapta primeiro sai na frente. Se você curtiu esse vídeo e quer saber mais sobre a Web3 e outras tecnologias disruptivas, dá um like aqui embaixo e se inscreve no canal. E se tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar sua opinião, deixa nos comentários que eu vou adorar responder. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o futuro não espera por ninguém. Então você precisa aprender o mais rápido possível.